Boa noite a todos. Estamos nos reunindo de forma remota para refletirmos sobre necessidades espirituais que todos temos e nesse momento em que nos encontramos em nossos lares, de forma muito serena, junto aos nossos familiares, vamos buscar refletir sobre o que o Carlos, nosso querido irmão, acabou de nos falar sobre o que é nossa missão, mas também compreendermos sobre a restrição que estamos vivendo nesse momento, porque muitas vezes não conseguimos enxergar quão valiosa é uma característica que muitas vezes sentimos passageira ou muito irrelevante, mas quando somos privados dela, vemos sua real necessidade. A liberdade é, portanto, ferramenta imprescindível para o nosso desenvolvimento. Qualquer tipo de liberdade é necessário para o desenvolvimento pleno do ser humano. Se Deus não quisesse que seus filhos se desenvolvessem, a liberdade não seria dada a nenhum deles, em nenhum momento, em nenhuma fase do progresso humano. E é justamente desse aspecto em que, nesse momento, nos encontramos privados da liberdade plena, é que devemos refletir sobre como devemos agir com essa ferramenta imprescindível. Qual é a nossa responsabilidade ao usarmos a liberdade? Qual é a nossa missão mediante essa tarefa tão sublime que é o desenvolvimento e o progresso humano, a melhoria moral de cada um de nós? A doutrina espírita traz o aspecto de liberdade muito bem fundamentado, muito bem esclarecido em vários dos seus livros, em várias das suas obras, particularmente nas obras básicas. E esse aspecto de liberdade ele está sempre ligado a uma questão de consequências. As consequências elas são necessárias e não devem ser compreendidas como punições ou como malefícios da nossa existência, mas como forma de compreendermos que as nossas ações são capazes de provocar a felicidade no mundo, a felicidade em nós mesmos, a felicidade em nossos irmãos, para atingirmos aquilo que desejamos, que é uma vida plena, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de alegria e felicidades. Sem essa capacidade de compreender a nossa liberdade e as nossas responsabilidades, não seremos capazes de darmos passos adiante. A liberdade, ela é idealizada nas mentes como algo que possa dar ao ser humano uma capacidade total de exercer tudo aquilo que ele deseja, querer fazer tudo aquilo que seja de vontade. Nesse aspecto, a liberdade acaba se tornando um conceito egoístico, muitas vezes que olha apenas para o indivíduo que exerce a sua liberdade e não olha para as consequências disso. As pessoas muitas vezes falam, bom, eu preciso exercer a minha liberdade, eu vou fazer o que me der na telha, eu respondo por mim mesmo. E nós não medimos que ao longo da história esse valor foi de difícil conquista, porque no passado diversos espíritos que aqui estiveram encarnados sofreram muito e de forma muito dedicada para que a liberdade que hoje podemos desfrutar pudesse ser estabelecida na sociedade. A liberdade é um conceito tão valioso que, se imaginarmos o quão ele é fresco na nossa história, basta olharmos a um século atrás, um pouco mais de um século atrás, e vermos que a liberdade de ir e de vir, no caso de posse, a escravidão, ela era exercida na forma da lei,
aqui em nosso país. Só esse aspecto nos dá a figura tão, digamos, tão simples do que ainda temos compreensão sobre o que é liberdade. Se há menos de algo como um século temos compreendido o que é liberdade, quanto que ainda precisamos evoluir nesse conceito? Mas muitas vezes ultrapassamos e queremos extrapolar isso daí para uma liberdade em que o indivíduo é colocado em primeiro lugar e não se olha nenhum tipo de responsabilidade. Todos têm direito de se revoltar, todos têm direito de se expressar, sem se importarem com as devidas consequências. Muitas vezes também se procura evitar que as pessoas sintam as consequências, que, na verdade, como já disse, não se trata de imputar culpa a ninguém, mas simplesmente servir de aprendizado para a própria evolução da pessoa. Muitos pais, eles não permitem que seus filhos experimentem a necessidade da consequência dos seus erros. Isso, em maior ou menor grau, vai fazer com que o indivíduo seja levado a não ter oportunidade de experimentar erros e causar um sofrimento a si mesmo e a outros muito maior numa vida mais madura, espera-se. Então o indivíduo ali com 30, 40, 50 anos, por não ter tido a experiência cedo da consequência de seus erros, e isso não se trata, obviamente, de imputar culpa em crianças que têm as suas necessidades a serem atendidas, mas de fazer a criança enxergar a capacidade que ela tem de agir, de ter liberdade, de ver as consequências que aquilo pode ter. Isso leva a dificuldades existenciais que perduram por longo tempo. 30, 40, 50 anos, às vezes até o fim da vida. Porque não vão ser dadas novas oportunidades com aquele mesmo frescor da juventude, aquele espírito que encarnou. Precisamos, então, permitir que as consequências dessas ações aconteçam na vida de todos, a fim de que todos possam ter a compreensão muito clara de que viver ou morrer é uma questão de escolha. E viver e morrer em que sentido? Progredir ou retardar o progresso. É uma dádiva, portanto, as escolhas e as supostas consequências que alguém possa tirar disso. É um aprendizado muito grande, é uma forma que Deus nos dá de oportunizar experiências aqui na Terra. Então, não experimentar essas consequências é algo bastante problemático também. No Livro dos Espíritos, na questão 636, livro 3º do Livro dos Espíritos, capítulo 1 da Lei Divina ou da Lei Natural, é perguntado por Kardec à equipe do Espírito de Verdade, né? A equipe que auxilia o Espírito de Verdade nas respostas ao Livro dos Espíritos. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A resposta dos Espíritos é bastante direta. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto grau de responsabilidade. Kardec pergunta sobre o bem e o mal e os espíritos respondem sobre o grau de responsabilidade. É maior ou menor a compreensão, a existência do bem e do mal, conforme o conhecimento e conforme esse grau de responsabilidade. Então aumenta a nossa responsabilidade à medida que temos conhecimento. Isso está também marcado pela questão 780, também do Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, onde é perguntado: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, como pode o progresso intelectual ajudar no progresso moral? É justamente fazendo compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, ou seja, ele é livre para determinar aquilo que irá fazer.
O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. Estão conectados esses dois conceitos, portanto. O homem, à medida que tem maior esclarecimento, torna a sua liberdade, o exercício da sua liberdade, mais responsável. Ou seja, é preciso ter consciência de que a liberdade é ferramenta fundamental para o progresso. No entanto, fazê-la sem olhar para as consequências é fazê-la de forma a não permitir o progresso. Eu não permito o progresso, não só na minha vida, mas na vida de todos, se eu não olho para esse aspecto. Isso é um fator bastante complicado quando se olha para o aspecto da liberdade individualista, aquela liberdade em que olha apenas para si e não se olha para o coletivo, não se olha para a coletividade, para as pessoas que estão ao redor. Ninguém vive sozinho, a menos no ermitão que possa viver num local muito distante, separado dos outros. Esse sim, talvez possa não colher frutos ou consequências sobre outras pessoas, mas sobre si mesmo ele já irá colher, né? Exercer a liberdade de forma plena não significa não olhar para os outros. Significa justamente ter essa consciência de que é possível fazer as coisas, Deus permite que as coisas sejam feitas, o progresso humano já levou a humanidade a atingir um nível de liberdade individual de tal forma que as pessoas tenham plena capacidade de exercer aquilo que se deseja, mas ainda se deseja muito o mal, ou se deseja muito ainda de forma inconsequente, de forma individualista. E isso é um contraste muito grande, dadas as dificuldades que já foram passadas em tempos remotos, dadas as possibilidades que existem no presente e que não são exercidas com a devida clareza ou com a devida dedicação. Nós devemos também olhar no Livro dos Espíritos um capítulo que é dedicado especialmente a essa questão, a Lei de Liberdade. A Lei de Liberdade também, no capítulo 10, a parte terceira, questiona se podemos impor entraves à liberdade de consciência dos outros. Ou seja, a reflexão que estamos fazendo aqui essa noite não diz respeito simplesmente a olhar para a liberdade e querer pôr barreiras à liberdade individual de cada pessoa, de forma nenhuma. Se Deus deu isso para cada um de nós, quem seríamos nós espíritos para querer restringir a liberdade de alguém? Muito menos a liberdade de pensar, não só a liberdade de agir. A liberdade de agir ela está cercada por outras ferramentas que fogem às religiões, que são as leis humanas. Mas o que se coloca com essa questão 837 é: se eu colocar entraves à liberdade de consciência das pessoas, isso será um mal? Os espíritos dizem: certamente constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar fará deles homens hipócritas. Ou seja, ao eu interferir na liberdade do meu irmão em pensar, em ter a sua consciência plena e aberta a toda forma de raciocínio e toda forma de pensamento, eu vou fazer, impondo isso ao meu irmão, com quem eu convivo todos os dias, com quem eu trabalho rotineiramente na minha coletividade, eu vou estar impondo a ele uma condição que é contrária àquilo que ele mesmo acredita, tornando-o hipócrita. Então, querer pôr sobre a mente ou os corações das outras pessoas a sua verdade absoluta, a sua compreensão de verdade absoluta, é temerário. Porque isso não é uma forma de educar. Não se educa pela coerção, não se educa pelo constrangimento, se educa pela liberdade. E sem liberdade, não havendo educação, teremos o quê? Pessoas hipócritas. Pessoas que não concordam com aquilo que pensam, mas ainda assim o fazem para agradar uma coletividade. E uma coletividade que não necessariamente vai trazer benefícios a outros.
Essa é uma questão, inclusive, na sequência que vem após a 837, a 840. A 840 pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência pôr entraves às crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Ou seja, será que eu não posso colocar nenhum tipo de entrave à liberdade de consciência? Ou seja, todo mundo pode pensar de toda maneira, e ainda que seja um pensamento ruim, um pensamento negativo, um pensamento que vai causar malefício para outros, eu não posso intervir. Eu não posso me expor e dizer para essa pessoa, falar: meu irmão, o seu pensamento equivocado, ele não está esclarecido, mas mais do que isso, não diz respeito só a você, diz respeito à forma como você está agindo para com os outros, está causando malefícios aos outros. A forma como você pensa, se está dentro da sua mente, até esse ponto existe um mal que é limitado, ou uma consequência ruim que é limitada. A partir do momento que se exprime, que se põe esse pensamento equivocado, muitas vezes, em exercício, essa liberdade de consciência equivocada em exercício, se ela causa perturbações à sociedade, se ela causa demasiado malefício para a sociedade, isso tem que ser barrado. Respondem os espíritos: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Ou seja, o indivíduo ainda mantém na sua mente aquela ideia, só que é preciso intervir para que não haja malefícios maiores. Temos visto muitas vezes as pessoas exigirem que a sua liberdade seja exercida de forma plena e não medem as consequências sobre os outros, não medem as consequências que isso pode causar aos outros, mesmo que isso esteja em total oposição ao que é visível em termos de malefício. Então é preciso, sim, agir quando essas situações se impõem, essas situações de malefício, porque a pessoa, ao exercer essa liberdade, ela não teve a consciência das consequências que ela pode causar, ou ainda assim, tendo essa consciência, está exercendo o mal de forma deliberada. E nós devemos, sim, ser críticos dessa postura, desse tipo de postura, senão estaremos sendo negligentes ao permitir que o mal pudesse estar sendo feito sem nenhum tipo de intervenção. Um filósofo inglês, John Locke, diz o seguinte: onde não há lei, não há liberdade. E parece bastante contraditória essa frase, né? Onde não há lei, não há liberdade. Se nós pensarmos nessa liberdade, como dita no início da nossa conversa aqui, como uma liberdade sem nenhum tipo de olhar para a consequência, essa frase não faz o menor sentido. Porque se eu quero exprimir aquilo que eu tenho dentro de mim e desejo de forma irrefreável, sem reflexão e sem olhar para o coletivo, sem olhar para os meus irmãos, eu não vou estar agindo com caridade em momento nenhum. Então é preciso que haja lei. Porque liberdade sem lei é o caos. E o caos não pode se constituir na finalidade da vida. A normatização da liberdade das pessoas não retira a liberdade das pessoas. Simplesmente são colocados códigos para que essas pessoas compreendam de forma mais clara quais são os limites ao exercício de sua liberdade. Não se trata, portanto, de interferir no íntimo da pessoa para que ela não tenha aquela liberdade de consciência de forma nenhuma. Não, não é isso. Ou seja, quando as leis são colocadas, existe uma tendência de que tudo possa se harmonizar segundo as leis. A natureza é o maior exemplo concreto disso. A nossa consciência, a nossa paz de espírito também. Jesus já nos ensinava a essa maneira. Seremos aqueles que necessitam amar os seus irmãos como a si mesmo. Ou seja, é uma lei que ame-se a si mesmo, primeiramente,
para que possa se amar o seu irmão. Sem respeitar essa lei, não poderíamos ter uma consequência feliz. E a imposição de leis sobre as liberdades não significa não permitir o exercício das liberdades, mas significa sim permitir que a liberdade seja feita de forma a trazer benefícios verdadeiros e profundos a todos. Onde não há lei, não há liberdade. Por outro lado, se nós sairmos agora do campo do conceito de compreender liberdade como essa vontade de agirmos, ou seja, esse nosso livre-arbítrio, ele existe e nos é dado para Deus para que possamos nos exprimir de forma muito plena, mas não egoística, não individualista, nós vamos agora para o campo da responsabilidade ou das consequências. A doutrina espírita traz isso a todo momento. A conexão entre liberdade e responsabilidade, liberdade e consequência. Somos muito felizes por termos a oportunidade de sermos livres. No entanto, é preciso compreender o que é essa responsabilidade. O que vem a ser essa responsabilidade? Será que é uma amarra para que eu não faça nada? Será que é um sentimento amargo que eu devo sentir para que eu não exerça plenamente a minha liberdade? De forma nenhuma. Mas muitas vezes nós vamos ver que é essa a compreensão equivocada em que muitos somos levados pela falta de reflexão. A palavra responsabilidade, em seu sentido original, ela vem do verbo latino respondere, que significa responder. Pode parecer bastante impactante no primeiro momento, então, a palavra responsabilidade, uma vez que parece que as pessoas precisam, então, responder pelos seus atos. Ou seja, a pessoa precisa de alguma forma ser julgada. Não é essa exatamente a concepção que devemos ter. Na verdade, é bem distante disso. A concepção que é mais equilibrada do ponto de vista entre se ter liberdade e se olhar para as consequências disso, e consequências felizes precisamos pensar. Porque as infelizes, elas já bastam no próprio aprendizado, são as felizes que nós precisamos valorizar. Quando falamos que alguém é responsável, tem responsabilidade sobre alguma coisa, significa que a pessoa tem condições de pensar sobre os seus atos. Então veja, responsabilidade nada mais é do que um retorno da ação de pensar à sua própria definição. Se a pessoa é responsável, significa que ela teve a capacidade de pensar. Ou seja, a responsabilidade é uma consequência do pensamento. Do pensamento e da liberdade de se exercer esse pensamento. Quando a pessoa tem condições de pensar em seus atos, ela pode escolher da forma como vai agir, seja no presente, seja no futuro. A pessoa, se ela pode pensar e vai escolher como age, ela está fazendo nada mais, nada menos do que exercendo seu livre-arbítrio. Percebamos então que são coisas que estão estritamente correlacionadas, estritamente conectadas. Por outro lado, não devemos entender responsabilidade de forma nenhuma como lei de talião. Responsabilidade e lei de talião, olho por olho, dente por dente, são coisas completamente diferentes. Muitas vezes pensamos, eu errei, cometi tal ato errado. Ao cometer esse ato errado, equivocado, muitas vezes imaginamos que seremos punidos pela mesma moeda, pela mesma força, pela questão de ação e reação. São conceitos completamente equivocados. Responsabilidade significa ter a consciência de assumir tudo o que se faz e buscar nessa consciência a melhor ação possível naquele momento. Se eu tenho então a capacidade de exercer esse meu pensamento através da minha liberdade, eu vou olhar a responsabilidade não como uma punição, não como algo que vai me ser punitivo se eu fizer daquela forma. Muitas vezes imaginamos, né? Errei nessa vida, errei hoje, errei ontem, por um aspecto X, Y ou Z, e vou ser punido na mesma moeda. Não se trata disso. Responsabilidade também
não tem que ser diferenciado de outro conceito muito importante que as pessoas se apegam muito, que é o sentido de culpa. Responsabilidade não é culpa. Culpa no sentido negativo de interiorizar um sentimento de remorso que faz a pessoa não agir. Culpa ou remorso são simplesmente situações de inação, um amortecimento do estado mental, que não permite, então, uma regeneração. Esse conceito fechado de culpa e remorso, esse sentimento amargo que muitas vezes temos, que vem sim da consciência da responsabilidade, ela não pode ser o fundamento daquilo que se entende por responsabilidade. Ela pode, até em certa altura, nos alertar para uma ação equivocada que tomamos, mas nunca nos tolir completamente a capacidade de pensar ou a capacidade de agir para que não façamos nada e para que entremos, então, em estados de pensamentos negativos, pensamentos que nos levam, muitas vezes, a atrair companheiros espirituais com a mesma vibração mental, com as mesmas dificuldades de vivência, as mesmas dificuldades de experiência, e nos retarda, então, a existência, nos retarda o avanço, o progresso. Não é isso. É preciso ação, é preciso renovação. Por isso, ao assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, nós somos convidados não a nos sentirmos culpados, diminuídos, com remorso, nós somos convidados a nos trazer à luz aquela ação e sermos evoluídos no aspecto de compreendermos a conexão entre liberdade e responsabilidade. Na questão... Perdão, errei o slide que eu estava passando. Na questão colocada, nós temos a seguinte reflexão. Olhamos para uma criança que muitas vezes não foi ensinada, não foi direcionada a compreender as consequências de seus atos. Essa criança que age de forma não educada ou covarde, não no sentido pejorativo, covarde, mas por falta de coragem, né, a compreensão de falta de coragem de assumir as responsabilidades, ele não quer responder sobre os seus atos, ele não quer responder sobre aquilo que ele exerceu. Sendo uma atitude infeliz, a pessoa não quer assumir isso. E essa é uma grande dificuldade, um grande entrave ao nosso progresso. Porque ao afirmar, ao responder para qualquer atitude, seja ela uma consequência feliz ou infeliz, sim, fui eu, sim, sou eu que estou exercendo isso, eu trago para dentro de mim uma consciência e não, na verdade, uma cortina de fumaça ou uma forma de tentar escapar daquela situação, de colocar a culpa nos outros. Não, eu vou assumir a responsabilidade e eu vou falar sim, isso que eu estou fazendo é minha deliberação, porque eu sou livre para pensar, eu sou livre para agir. Eu tenho o meu livre-arbítrio. E esse aspecto é muito interessante, porque quando nós temos consequências felizes dos nossos atos, nós nunca vamos falar, não sou eu responsável. Quando nós temos consequências felizes de nossos atos, nós queremos reconhecer isso, queremos que as pessoas reconheçam isso. Obviamente que a humildade, em muitas vezes, não permite isso. Intimamente a pessoa tem essa verdade para com ela, mas não deseja-se nem expressar isso, tamanha humildade da pessoa. Fato é, não podemos agir como crianças. É preciso que nas escolhas infelizes e felizes, com consequências melhores ou piores, tenhamos a maturidade de assumir a responsabilidade. Não de forma a nos culpar, de nos sentirmos diminuídos ou derrotados, mas sim de crescermos e trazermos à luz aquela verdade que se impõe naquele momento, porque é justamente esse guia que fará da nossa vida um caminho ou uma possibilidade melhor para o nosso futuro. Se nós não assumirmos, não tivermos essa capacidade de olhar para nós e reconhecermos essas dificuldades, ou reconhecermos as capacidades criativas, as capacidades benéficas,
estaremos colocados numa situação realmente muito difícil. Precisamos disso, então. Precisamos reconhecer e nos colocar de forma mais plena. O Espiritismo muitas vezes é uma filosofia dura e criticada, que a maioria das pessoas não aceita, pois a maioria das pessoas não aceita a consequência de suas ações, preferindo culpar o outro. Então, tive uma atitude infeliz, tive um dia difícil, tive um desafio muito grande, uma tarefa muito árdua. É culpa de Deus, é culpa do destino, é culpa das pessoas. E de fato não é. O Espiritismo esclarece que não existe um determinismo de forma cravada e colocada sobre as nossas cabeças, de forma que nós não possamos agir para melhorar ou agir para diminuir as consequências negativas disso. Não. Nós devemos reconhecer que não existem fatalidades, não existem situações em que eu simplesmente vá olhar e falar assim, olha, a minha ação deliberada foi simplesmente uma fatalidade, não foi uma coisa pensada. Não, somos seres livres, somos seres pensantes. Assumamos essa responsabilidade para nós nos esclarecer. O homem que assume as suas ações, a sua responsabilidade pelas ações, é livre, visto que deixa de ser escravo do outro. Se nós não tivéssemos a nossa liberdade, aí sim nós poderíamos culpar os outros. Se nós não tivéssemos a nossa liberdade, aí sim nós poderíamos ser considerados escravos de outros e não culpar a nós mesmos, mas sim culpar a outros. Só que essa não é a nossa condição. A menos que se caracterize um estado de não liberdade, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela espacial, nós não poderemos imputar ao outro isso. Obviamente que muitos espíritos encarnam sobre essa condição. E ainda hoje existe escravidão. Também no aspecto de não possibilidade de movimentação, de pensamento. Então, nem aqueles espíritos que têm deficiências intelectuais, motoras, e nem aqueles que sofrem repressão ou são colocados como tráfico humano em muitas situações, eles sim são considerados como prisioneiros ou escravos. E aí a responsabilidade deles certamente é diminuída na medida dessa redução das liberdades. Então a liberdade não é plena. Nós somos libertos, nós temos plenitude da nossa liberdade, por isso devemos assumir nossas responsabilidades. A liberdade é, na verdade, a consciência da responsabilidade. É a responsabilidade do homem, portanto, que faz a sua dignidade e moralidade. Pensemos em nossas ações, pensemos em tudo que vamos fazer, vamos falar, aquilo que vamos apoiar, aquilo que vamos dizer, olha, vamos atrás desta verdade, porque se nós acompanharmos as verdades em que acreditamos e levarmos pessoas conosco a agir de forma equivocada também, bradando essa verdade que nós acreditamos, mas que muitas vezes não é verdade, veja hoje em dia a questão das notícias mentirosas, as fake news, somos levados então ao propagar essas verdades irrefletidas ou verdades parciais, essa falta de compreensão nossa, nós não estamos exercendo o nosso pensar, muito menos estamos colocando a nossa liberdade a serviço do progresso humano. Porque além de causar muitas consequências negativas, seja na questão de saúde, seja na questão mental, seja na questão de muitos conflitos, nós ainda não estaremos maduros para assumir a responsabilidade. A pessoa às vezes vai propagar isso e fala, não, eu simplesmente recebi e repassei isso daqui. Não, é preciso ter consciência das coisas. É preciso ter responsabilidade. É preciso enxergar que o progresso humano não é o meu progresso individualizado. É o progresso humano coletivo. Eu sou uma engrenagem nesta máquina. A minha falta de participação também leva o coletivo a sofrer amarguras mais duras. A noção de moralidade, aliás, é inseparável da liberdade. Se desejamos o progresso moral, exerçamos nossa liberdade de forma plena, mas com responsabilidade. Eu espero que essas reflexões de hoje possam ter trazido a todos os corações
a noção clara de que no momento em que nos encontramos privados de liberdade, é o momento de melhor usarmos essa liberdade. A pouca que temos, na verdade é muito, porque é uma liberdade intelectual, e simplesmente estamos confinados num pedacinho pequeno, que são os nossos lares, mas que não deixará de permitir novas ações quando os novos tempos chegarem, que é esse tempo de transição que estamos passando. Que possamos ter o coração serenado, acreditando sempre em Jesus, no seu amor, no exercício pleno desse amor com responsabilidade, esse amor com liberdade, olhando sempre para as consequências felizes que podemos provocar no outro e em nós mesmos, em primeiro lugar, como nos diz o Mestre Jesus. Permaneçamos todos em paz e tenhamos agora um momento de bastante tranquilidade com os passes que serão aplicados. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e com os corações em paz.